Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o nosso 7º vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a competência da vara que vai julgar esse processo de violência sexual contra a criança ou adolescente. Eu até queria fazer uma errata aqui. Eu estava usando o termo abuso, de abuso infantil, porém não é o mais adequado. Vou manter o título, porque as pessoas quando vão pesquisar na internet normalmente utilizam essa expressão, né, abuso infantil. Só que a palavra abuso dá a entender que existiria um limite, né? Uma parte assim de violência sexual seria razoável e passou disso seria abuso, seria, enfim, ilegal, mas não é nada disso, né? Nós não podemos admitir qualquer tipo de violência. Então, a partir de agora eu falarei violência sexual contra a criança ou adolescente. Se eu voltar na expressão abuso, já peço desculpas antecipadamente. Bem, vamos lá. Nós temos hoje dois tipos de vara que podem julgar esses casos, que é a vara de família, que é aquela que está sempre encarregada por divórcios, fixar pensão alimentícia, mandar prender o pai que não paga pensão alimentícia, que julga também questões de curatela, de idosos, enfim, interdição de pessoas com Alzheimer, esse tipo de ação. Também inventários, né, sempre a família e sucessões. Agora, nós temos também, em algumas comarcas, né, não todas, tem comarcas que tem um juiz que é vara única, que ele é tudo, ele é civil, ele é penal, ele pega tudo que é dentro da civil, pega empresarial, pega família, pega infância e juventude. Então, assim, quanto maior a cidade, mais o judiciário se subdivide para poder melhor atender essas demandas. Então, em São Paulo são dezenas e dezenas e dezenas de varas de família. Então, lá é algo bem mais especializado, a capital, né? Então, nós temos normalmente essas duas possibilidades, tanto a vara da infância e juventude quanto da família. Sempre que há comprovadamente risco para a criança ou adolescente, a competência é atraída pela vara da infância e juventude. E isso é bom, porque a criança que está sendo abusada, ela precisa de uma celeridade maior no processo. Precisa que o processo seja julgado de uma forma mais rápida, dado a intensidade do que está acontecendo, né? E as varas de família, por serem ultra especializadas, elas têm também prazos próprios para julgamento, então elas acabam sendo mais rápidas. Até para sair estudo psicossocial e tudo mais, os próprios psicólogos do fórum costumam dar uma maior importância aos processos que estão na vara de infância e juventude. A vara da infância e juventude, por exemplo, é a responsável para julgar processo de adoção. Então é interessante que ela seja o mais rápido, a mais célere possível, né? Nem sempre é o caso, infelizmente, mas é o que nós gostaríamos que fosse, né? E esforços são movidos nesse sentido para que assim seja. E, de fato, a maioria das varas de família são muito boas. Aqui em Uberlândia nós temos uma vara bastante célere, bastante rápida, com um juiz bastante competente. Então, num processo em que se discute essa questão do abuso, você pode ou não conseguir que esse processo ocorra na vara de família. Você pode peticionar para o juiz, às vezes isso é comum, tá? Começa com um processo de visitas normal e de repente acontece alguma questão de abuso e aí você precisa manifestar no processo que você não quer mais esse direito de visitas na forma que foi estabelecido, que a criança está em risco e tudo mais, e aí você pede para que seja declinada a competência para a vara de infância e juventude. E se isso acontecer, aí quem vai ser o responsável por julgar seu caso será o juiz especialista da vara de infância e juventude. Mas o juiz ou a juíza da vara de família pode também entender que não há indícios de que a criança está em risco e, portanto, o processo correrá na vara de família normalmente. Dessa decisão também cabe recurso, mas só para já dar aqui um geral para vocês de que essa ação ela pode correr tanto na vara de família quanto na infância e juventude. Além, lógico, dos processos que correm apartados, né? Então tem o processo aí penal, que avaliará as questões e as penas, né, do ponto de vista do direito penal.
que aí acaba culminando em prisão e tudo mais. Também temos processos administrativos, né? Imaginemos aí um servidor público, ele pode ser afastado do cargo dele, ele pode, enfim, a profissão dele pode ser incompatível com esse tipo de crime, assim, de até se não tiver uma condenação. Imaginemos aí o caso de um professor de escola municipal, que ele dá aula para menores. Ele é acusado e há fortes indícios de que ele realmente pratica esse tipo de abuso. Você pode administrativamente requerer que esse professor pare de dar aula até que esse processo seja julgado, até que essas provas sejam apuradas. Então, muitos são os processos que podem decorrer disso, tanto do ponto de vista penal, quanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista civil. E aqui subdividindo a vara de família com a infância e juventude. Eu acho que esse vídeo foi mais para quem realmente atua na área do ponto de vista do advogado, né? Mas eu preciso falar de algumas questões mais técnicas da minha profissão, e alguns outros vídeos serão voltados mais à mãe, mais aos psicólogos, mais aos pediatras. E vamos lá, por partes, né, pessoal? Então agradeço a atenção de todos e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.